esperança. Ele vem de um povo redimido, reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Boa noite, povo de Deus. Mais um culto da IBAB nessa noite. Eu gostaria de começar louvando ao nosso Deus, bendizendo o seu santo nome, declarando que Ele é Senhor sobre nossas vidas, que Ele é o Senhor, nós somos sua igreja. E nós vamos começar cantando, declarando a misericórdia e a graça do Senhor sobre sua igreja, sobre seu povo, em nome de Jesus. Nos acompanhe. Amém. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um plano, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele já derramou em uma igreja forte edificou, a louvor de
Senhor, bendito aquele que é Senhor das nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos começar orando ao Senhor, declarando que Ele é Senhor sobre nossas vidas e a nossa gratidão nesse instante. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por Tua fidelidade, por Teu amor, por Tua bondade em nossas vidas. Senhor, nós queremos declarar que se não fosse o Senhor, nós não poderíamos estar vivos hoje, mas a Tua bondade e a Tua misericórdia são patentes sobre nossas vidas e nós reconhecemos isso nessa noite. Reconhecemos, Senhor, e te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque tivemos comida na nossa mesa, te agradecemos porque temos o que vestir, te agradecemos, Pai, por aqueles que o Senhor nos tem dado, esposo, esposa, filhos, irmão, irmã. Muito obrigado, Pai, porque nós somos uma família em Cristo Jesus, porque nós podemos buscar o Teu nome, nós podemos, Senhor, clamar por Tua providência em nossas vidas. E nós queremos humildemente te agradecer por isso. Te agradecer também porque o Senhor nos permite nos reunir para buscar a Tua face em oração e cultuar o Teu nome. Recebe, Senhor, nós te pedimos humildemente o nosso culto, o nosso louvor nessa noite. Engrandece o Teu nome em nossas vidas. Essa é a nossa humilde oração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de lhe convidar... Eu não sei... aqui. Gostaria de lhe convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 33. Salmo 33, esse Salmo, ele é tremendo, e fala da esperança que nós devemos ter no Senhor, e como Ele cuida dos seus. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque quando a gente lê na Bíblia da gente, parece que é mais... a gente entende mais, né? Então vamos lá. Salmo 33, a partir do versículo 16, ele diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Aleluia. Eu gostaria de repetir esse último versículo e deixar como oração nossa nessa noite de início de culto. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Aleluia. Então, que a esperança do Senhor esteja sobre nós, o amor, a sua bondade. Amém? Vamos cantar mais uma vez? Hoje eu quis resgatar essa canção, que faz tempo que eu não canto, pelo menos eu acho que lá na igreja a gente também tem muito tempo que não canta, né? E nós vamos cantar nessa noite, porque eu acho que ela tem uma verdade muito forte e a gente precisa declarar isso nessa noite. Somos tua igreja reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder, nós declaramos, Jesus, tu és Senhor, és Senhor da Bahia e do Brasil, nós declaramos, Jesus, tu és Senhor de Alagoas e do
vez. Nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor. És Senhor da Bahia e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor. És Senhor da Margosa e do Brasil. Aleluia! O nosso Deus é Senhor sobre toda a terra. E nós queremos declarar isso. Ele é Senhor da Bahia, do Brasil, é Senhor sobre a Margosa, é Senhor sobre nossas vidas. Ele é Senhor. Aleluia! Vamos declarar então a Ele todo som e toda voz. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus sentimentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho como em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Última vez. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. E para encerrar esse momento de louvor, nós vamos cantar juntos, declarando a bondade e a misericórdia do Senhor, dizendo que Ele é bom. Entra em seu santuário, seu nome levantai. Entra em sua presença, com alegria dai-lhe louvor.
estava aqui pensando, já pensou se essa internet desse pra gente cantar todo mundo junto, sincronizado? Ia ser bom demais. Irmãos, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos estudar hoje sobre o chamado de Timóteo. O título hoje é o Poder da Graça. Atos 16, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo em viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Deixa eu ver quem é que está na reunião aí, meu. Tá. Lisandra, abra seu microfone aí, Lisandra, e nos conduz em oração nesse instante, para a gente, antes da mensagem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pai. Pai, amado Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigada, meu Deus, pelo alimento, pela casa, pelas vestes, pelo ar que respiramos, por todas as coisas que nós vemos, Pai, e pelas coisas também que nós não vemos, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua proteção. Senhor, nos conduz, ministra, Senhor, aos nossos corações, usa, Senhor, o teu servo para falar de ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, conforta nossos corações, nos ajuda a permanecermos firmes na fé, Pai. Nos ajuda, Senhor, a perseverarmos ao teu lado, Senhor. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Os convertidos não precisariam seguir a lei de Moisés, não precisariam se circuncidar, tão somente eles deveriam evitar a carne sufocada, a promiscuidade sexual e o consumo de sangue. De posse dessa carta, Paulo volta para Antioquia, mostra para os irmãos, e foi um período de muita alegria, gerou muita alegria no meio do povo, e eles novamente decidem partir para uma viagem missionária. E ao decidir partir para a viagem missionária, Barnabé quer levar consigo João Marcos, que foi aquele que desistiu na primeira viagem missionária.
Paulo ficou chateado com essa postura de Barnabé de querer resgatar João Marcos, e terminaram tendo uma discussão severa. E a partir daquele momento a dupla não era mais Paulo e Barnabé. Barnabé seguiu com o João Marcos e Paulo chegou a Silas, né? E os dois partiram para uma segunda viagem missionária. E aqui nós vemos um relato do encontro de Paulo com Timóteo, e ele leva Timóteo junto nessa segunda viagem missionária. E o curioso nesse texto é que nós notamos algumas características de Timóteo. Ao chegar em Derbe, o versículo 1 nos diz, aí já faz parte da segunda viagem missionária, onde havia um discípulo chamado Timóteo, e ele faz uma observação a respeito desse rapaz, que é o quê? Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Agora veja o versículo 2. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Quando Paulo chegou em Derbe, era uma região composta de algumas cidades, fazia parte da Decápole antiga, e Paulo, ao chegar em Derbe, ele tem referências de um jovem que era muito bem falado em duas outras cidades, Listra e Derbe. O nome desse jovem, Timóteo. Acontece que há uma referência na vida de Timóteo que é muito interessante, que é justamente o fato de sua mãe ser uma judia, o versículo 1 nos diz, uma judia convertida, e seu pai era um grego. Ora, qual era a implicação disso para o ministério de Paulo? A gente precisa entender que, para o judeu, o casamento com alguém que não fosse também judeu, com um gentio, era algo reprovável. A tal ponto que, por uma recomendação do Senhor aos judeus que entraram na terra de Canaã, mas essa recomendação continuou sendo seguida à risca, que era o quê? Não tomem mulheres dentre eles, nem deem suas filhas em casamento. Para o povo judeu, alguém que vinha de casamento misto, o filho dessa relação, era considerado um bastardo. E o bastardo não podia entrar na congregação. Ele não era aceito dentro da congregação. Uma outra coisa que para a gente observar também era, no primeiro século, o evangelho crescia principalmente entre os judeus. O primeiro contato, a primeira porta era sempre entre os judeus. Então, pensemos, se Paulo vai levar Timóteo para uma jornada missionária, considerando que todos os lugares onde eles iriam passar seriam lugares onde eles primeiro contactariam com os judeus. Paulo, entendendo a forma que o judeu pensava, ele imediatamente quis tornar Timóteo alguém aceito pelos judeus. Isso é uma estratégia de evangelismo. E o que é que Paulo fez? Ele circuncidou Timóteo. Ao circuncidar Timóteo, Timóteo passa a ser aceito na comunidade judaica. Ele pode entrar na comunidade, ele pode falar às pessoas sem ser reprimido, sem ser expulso. O que nós vemos aqui? Nós vemos o apóstolo usando uma estratégia que ele descreve, inclusive, em 1 Coríntios 9, versículos 20 a 22. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 9, depois a gente vai voltar lá em Tiago ou em Atos novamente. Mas 1 Coríntios 9, os versículos 20 a 22, nos dizem assim:
tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. A atitude de Paulo está claramente desenhada para a gente aqui. Quando Paulo explica as razões dele, ele diz, olha, eu tornei-me como judeu para falar aos judeus. Tornei-me como sem lei para falar aos sem lei, dizendo, muito embora esteja debaixo da lei de Deus. Tornei-me como fraco para pregar aos fracos. Irmãos, essa estratégia de Paulo tornou Timóteo alguém aceito na comunidade judaica, tornou a palavra de Timóteo aceita por aquelas pessoas que, se ele não fosse circuncidado, não o receberiam, nem o ouviriam. Aqui cabe uma reflexão, porque esse texto, inclusive, tem sido usado para, como argumento, por exemplo, vamos tomar um evento recente, todo carnaval a gente vê aquela polêmica, né? E aí tem bloco cristão, tem trio cristão, no São João tem um arrastapé cristão, né? E muitos usam justamente esse texto de Coríntios que eu acabei de ler e a argumentação de Paulo aqui descrita por Lucas em Atos, ao circuncidar Timóteo. E o que nós observamos é que quando nós usamos um texto fora de contexto, né, a gente termina arrumando pretexto para um bocado de coisa. E, irmãos, muitos, ao usar esse texto, não focam qual o propósito. Muita gente tem dito, então, eu vou para o carnaval, por exemplo, eu vou criar um bloco cristão e nesse bloco eu vou evangelizar. Uma característica do apóstolo Paulo é que ele tinha a sua vida a serviço da obra. E nós vimos na primeira viagem missionária que ele foi apedrejado e tido como morto. Nós vamos ver na sequência do texto, dos próximos textos, que, por exemplo, Paulo e Silas foram aprisionados, é uma passagem muito conhecida, onde eles são soltos à noite e tudo mais por um anjo do Senhor. E Paulo, ele dava a sua vida para a expansão do reino. E ele usava a sua vida como um verdadeiro instrumento de Deus para ganhar outras vidas. Eu pergunto aos irmãos, aqueles que, por exemplo, usam o bloco de carnaval evangélico, o propósito tem sido alcançado? Eles têm colocado a sua vida ao limite para mostrar Jesus? Meus irmãos, muitas vezes nós temos usado do argumento bíblico para dar vazão ao nosso interesse carnal. E eu sempre gosto de dizer que a igreja não precisa parecer com o mundo para que Jesus se torne agradável ao mundo, para que Jesus se torne aceitável. Jesus nunca fez questão de se parecer com o mundo. Ele, pelo contrário, ele buscava as pessoas do mundo, ele não fazia acepção de pessoas, ele falava com prostitutas, ele falava com pescadores, mas ele falava com fiscais da Receita, ele falava com todo tipo de gente. Ele não tinha
não enquadrava numa caixinha. Mas veja, Jesus não reduzia o evangelho, ele não tinha um evangelho para prostitutas, um evangelho para fiscais da receita, um evangelho para pescadores. O evangelho é um só. E esse evangelho de Cristo, pregado às pessoas, trazia mudanças. Acontece que quando nós queremos mudar o evangelho para tornar agradável, para tornar palatável às pessoas, nós distorcemos o evangelho para torná-lo agradável aos outros. Por isso, já que eu já falei várias vezes, que eu tenho dificuldade, eu, Cleverson Pereira de Araújo, tenho dificuldade quando a gente tenta, por exemplo, pregar um evangelho para jovens, um evangelho para adultos. Eu preciso contextualizar, sim, né? Eu preciso contextualizar porque a minha mensagem precisa ser inteligível para aquele que a recebe. Mas eu não posso distorcer a mensagem. Eu posso contextualizar, mas eu não posso distorcer. Eu não posso tentar tornar o evangelho mais agradável distorcendo, por distorção. Eu posso tentar torná-lo agradável por atualização, por contextualização, mas nunca por distorção. E o apóstolo Paulo, que tinha lutado justamente para que não houvesse circuncisão, ele disse, olha, nesse momento, a circuncisão é importante. Por quê? A circuncisão de Timóteo vai abrir portas para ele. A circuncisão de Timóteo vai ser instrumento para que ele seja recebido. Então, a propósito, quando ele diz aqui em Coríntios, fiz-me fraco para com os fracos, para os que estão sem lei, fiz-me como sem lei. Tornei-me judeu para com os judeus, e ele era judeu de fato, né, para ganhar os judeus. O que é que ele está dizendo? O evangelho dele era sempre contextualizado. Era um evangelho apropriado. Irmãos, a graça de Cristo, transformada ou trazida até nós, ela é suficiente como mensagem. É claro, se nós estamos falando a pessoas que, por exemplo, usam bastante gírias, e você vai com o vernáculo completo, a pessoa simplesmente não vai entender o que você está querendo transmitir. E naquele contexto, a gíria ela é muito bem-vinda. Você precisa tornar essa mensagem inteligível. É disso que o apóstolo está falando. Você precisa tornar o evangelho de Cristo conhecido. Agora, você está disposto a ser esse instrumento? Você está disposto a que a sua vida seja o veículo para que outros conheçam do amor de Jesus? Querido irmão, querida irmã, a nossa vida ela precisa estar à disposição de Jesus Cristo, até mesmo nos extremos. Em muitos momentos, nós precisaremos tomar decisões difíceis, decisões que não são agradáveis, mesmo com o risco da nossa vida. Contudo, o Evangelho precisa ser conhecido. Nesse momento, nós temos vários missionários, vários homens de Deus que estão colocando a sua vida em risco, não só porque estão em lugares onde o Evangelho não pode ser pregado, como também pelo fato de estão se expondo, pregando o Evangelho àqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão em estado terminal de vida. Tem muitos irmãos fazendo capelania, muitos que estão falando aos enfermos. Isso é um Evangelho atual, isso é um Evangelho contextualizado, isso é um Evangelho que faz diferença. Eu tenho repetido aqui várias vezes que a igreja ela precisa demonstrar sua fé através da prática. E quando a prática ela se reduz apenas ao discurso,
ela é uma prática vazia, inócua, não é? Esse é tempo, então, de nós nos ajudarmos, começarmos a olhar vizinhos, colegas de trabalho que estão, por exemplo, sem comida, que estão sem vestimenta, que estão passando dificuldade porque não estão trabalhando, não estão recebendo. Quantas pessoas agora não podem trabalhar? Né? Não é que não querem ou que não têm emprego, mas não podem trabalhar simplesmente. Muitas dessas pessoas estão passando por momentos muito difíceis porque não têm o alimento dentro de casa, não têm o mínimo necessário para continuar sobrevivendo. E nós não podemos apenas fechar os nossos olhos, não podemos simplesmente dizer, eu estou orando por você. Sim, continue orando, mas faça. Faça, porque um pouco que você faz pode fazer muita diferença na vida de pessoas. Talvez você não possa dar R$1.000 para alguém, talvez você não possa dizer, eu vou lhe dar um salário mínimo por mês. Certamente não são muitos que podem fazer isso. Mas se você pode ajudar com 1 quilo de feijão, se você pode dar 1 quilo de arroz, se você pode repartir um pouco do que você tem, você não precisa ficar sem, mas você pode dividir um pouquinho. Interessante que muitas pessoas têm engordado na quarentena, né? Isso quer dizer que talvez você esteja comendo mais do que aquilo que você precisa. A quarentena não foi feita para que a gente engordasse. A gente precisa sobreviver, continuar, né, no padrão. Então observe, talvez você esteja comendo mais do que precisa nessa quarentena. Divida um pouco, compartilhe um pouco. Há pessoas, com certeza, perto de você, que precisam da sua mão estendida, do seu braço estendido. Esse é um evangelho atual. Esse é um evangelho contextualizado. Fiz-me fraco, ou fiz-me de faminto para falar aos famintos. Como os famintos ouvirão de Jesus, se não houver quem pregue? Mas a pregação não pode ser só aquele tapinha nas costas orando por você. A nossa palavra precisa ser regada com a nossa atitude. Que o Senhor, pois, nos oriente, que o Senhor continue nos conduzindo, que o Senhor continue falando ao nosso coração. E que esse tempo seja um tempo onde o nome de Jesus seja conhecido de forma poderosa na nossa nação, na nossa vizinhança. Que o nome de Jesus seja conhecido através da sua vida, da minha vida. Que nós sejamos exemplos. Que nós sejamos aqueles que levam a boa mensagem, a boa semente e que agem. Através da nossa vida, nós vamos demonstrar o amor de Cristo, a graça abundante de Jesus Cristo, a alegria que transforma. Que nós sejamos canal de bênção. Amém? Eu gostaria de orar com você, encerrando esse culto nesse momento, louvando a Deus, porque o Senhor tem nos chamado para esse tempo. Nós podemos chorar, nós podemos reclamar, certamente todos nós temos as nossas razões para chorar e para reclamar, mas nós podemos também ajudar a transformar. Seja você instrumento de transformação. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra, da ação do apóstolo Paulo, que com a visão macro do Evangelho, ele entendeu que a circuncisão de Timóteo abriria portas para que ele pudesse falar do Teu Evangelho. Senhor, que nós possamos também entender isso, que a nossa atitude seja sempre pensando no crescimento do Teu reino, que as nossas motivações sejam de fazer expandir o Teu reino. Meu Deus, e que isso nos leve a dar o passo seguinte, que isso nos leve, Senhor, a nos mover, repartindo o nosso alimento, repartindo as nossas boas ações. Ó Deus, que nós possamos colocar a nossa vida
à disposição do teu reino, à disposição daqueles que precisam, quer seja aconselhando, quer seja dando uma palavra de vida, quer seja dividindo o nosso pão, quer seja dividindo a roupa. Senhor, que nós sejamos instrumentos de transformação, levando a alegria do teu evangelho, a alegria de Cristo, a alegria da salvação àqueles que não te conhecem. Senhor, que essa palavra nos incomode, que essa palavra continue a nos falar e que, Senhor, teu Santo Espírito tenha sempre lugar em nosso coração para ministrar as nossas vidas. Nós queremos, Pai, te louvar por tua fidelidade, teu amor. Eu quero, Senhor, te louvar pela vida de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham agora, tantos que estão aqui na nossa sala, como os que nos acompanham pelo Facebook, YouTube. Senhor, que cada um seja tocado pelo teu Santo Espírito, que o Senhor continue a nos falar. E, Pai, que essa transformação que o Senhor nos deu, essa transformação que o Senhor nos chama a levar, que ela possa alcançar o nosso país, a nossa cidade, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, mais uma vez oramos por aqueles que estão enfermos nesse momento, por aqueles, Senhor, que foram atingidos por essa virose. Ó Deus, meu Deus, em nome de Jesus, toca a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, sustenta com um braço forte. Nós te rendemos graças porque vemos o Senhor guardando as nossas vidas, guardando o nosso país, mas nós te imploramos, Senhor, por aqueles que nesse momento estão enfermos, por aqueles que não têm mais recursos. Senhor, visita cada um, sustenta com um braço forte, meu Pai. Ó Deus, a nossa nação se rende a Ti, e a Tua palavra nos diz que se nós nos humilhássemos, o Senhor sararia a nossa terra, sara a nossa nação, Senhor, sara principalmente os corações, as emoções, Senhor, sara-nos, Senhor, para que nós possamos cada dia mais nos render a Ti. Meu Deus, oramos por aqueles que precisam trabalhar nesses dias, aqueles que estão à frente, Senhor, do combate, aqueles que não podem deixar de trabalhar, de ter contato com pessoas presencialmente. Preserva cada um, Senhor, livrando, dando sustento, dando controle emocional, dando, Senhor, o controle físico. Que esse seja um tempo, Pai, onde nós vejamos Teus milagres acontecendo de forma assim tremenda. E que, Senhor, em breve nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos Te render graças porque sabemos que servimos a um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que protege, mas acima de tudo um Deus que é Senhor. E rendidos a Ti, Pai, nós Te bendizemos e Te imploramos. Nos dá uma noite em paz, um sono tranquilo. Nos prepara, Senhor, para o dia de amanhã. Fortalece-nos a cada dia e nos anima a continuar fazendo a Tua vontade. Essa é a nossa humilde oração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo, nos segurando, que a gente continue a andar na direção dEle. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando de forma poderosa, tá bom? Um cheiro, até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Até lá!